Olá pessoal, professor Alexandrino Lobão, vamos à nossa revisão de matemática de geometria do 8º ano com os assuntos sistema de equações do 1º grau e plano cartesiano e representação de um sistema de equações no plano cartesiano. Ok pessoal? Vamos aqui, deixa eu dar uma ajeitada, vamos lá. Então, começando com a representação. Vamos lá pessoal, a nossa primeira questão é sobre gráfico de uma equação, tá bom? Então vamos lá, dado o gráfico da equação 3x mais 4y igual a 12, é uma reta, ok? Então, para traçar uma reta, é preciso você conhecer quantos pontos? Resposta, bastam 2 pontos, tá certo? Então, para determinar qualquer reta aqui, basta que eu tenha 2 pontos. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, eu não gosto de fazer só com 2 pontos, tá? Então, letra B, construa o gráfico da equação, obtenha 2 pontos, o primeiro substituindo o x por 0 e o segundo substituindo o y por 0. Então, aquela técnica que eu já ensinei para vocês, a técnica do 0, 0. Eu quero construir o gráfico, o que é que eu faço? Primeiro, eu vou chamar x de 0. Se eu substituir nessa equação o x pelo 0, tá? O que é que vai acontecer? Se eu tirar o x e colocar o 0, vou tirar o x, aí vou substituir pelo 0. Isso aqui vai ficar 3 vezes 0 dá 0, mais 4y igual a 12, o que vai dar 4y igual a 12, e 12 dividido por 4 vai me dar 3. Isso quer dizer que quando x for 0, o y é 3. Quando x for 0, o y é 3. Então, vai ser bem aqui em cima da reta. Esse é o meu primeiro ponto, tá? Segundo ponto é o ponto que você vai fazer o contrário. Você vai chamar o y de 0, vou mudar de cor, tá? Vou chamar o y de 0 e eu vou ver quanto é que dá o x. Se eu pegar esta equação e chamar o y de 0, eu vou ficar com 4 vezes 0. E 4 vezes 0 é 0. Igual a 12. Vai ficar x igual a 12 dividido por 3. X igual a 4. É o ponto 4 e 0. Ok? E se você quiser um outro ponto, vou marcar aqui o ponto 4 e 0, só para não ficar, ponto 4 e 0. E se você quiser outro ponto aqui qualquer, você vai atribuir um valor para x, tá? Ou para y. Vamos supor que eu diga que x vale... que nem um número vai ser legal, tá? X vale menos 4, tá? Ou 4 não pode, que eu já coloquei, né? Então vamos supor que x seja menos 4, então aqui vai ficar 3 vezes menos 4 mais 4y igual a 12. Então aqui vai dar 12, né? Menos 12y mais 4, menos 12 mais 4y igual a 12. O 12 vai passar para lá, vai ficar mais 12, vai dar 24. E 24 dividido por 4 dá 6. Então eu teria o ponto menos 4 e 6. Quando x for menos 4, o y, quando x for menos 4, o y é 6. Onde é que esses dois se encontram? Bem aqui. Se você prestar atenção, esses três números estão alinhados, tá? E aí é só você passar a régua. Então a reta vai passar por esses 3 pontos, tá bom? Lembrando que eu só preciso de 2, ok? Vamos continuar. Próximo exemplo, a mesma coisa, construir o gráfico. Então a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a tabela e usar a minha técnica do 0, 0, né? Vou dizer que o x é 0. Se eu disser que o x é 0, quanto é que vai dar o y? O y vai dar 4 dividido por 2, 2. Então, o par ordenado 0 e 2. E depois eu vou dizer que o x é 0. Aliás, eu disse que o x é 0, agora eu vou dizer que o y é 0, né? Se eu disser que o y é 0 aqui embaixo, eu vou ficar com x mais 2 vezes y igual a 4. Isso vai dizer que o x vai ser 4. Então, aqui nós temos o ponto 4
e 0. Se você precisar de um terceiro ponto, você coloca, tá? Não é obrigado não, mas às vezes o 0, 0 aqui não bate, ou então fica com números muito feios. Esse aqui ficou bonitinho. Vou marcar o ponto 0 e 2. Ponto 0 e 2 é bem aqui, ok? E o ponto 4 e 0 é bem aqui. Quando eu pegar a minha régua e traçar, a régua vai passar pelos dois pontos, ok? Vamos ao próximo. Mesma coisa nesse aqui, ok? Usando a técnica do 0, 0. Então, vamos lá. Colocou a tabelinha, técnica do 0, 0. Vou chamar x de 0 para encontrar y. Então, né, estou chamando x de 0 para ver quanto é que dá y. 2 vezes 0 é 0, vai dar 6, par ordenado 0 e 6. Depois eu faço o contrário, eu chamo y de 0. Então vai ficar 2x mais 0 igual a 6, 2x igual a 6, e x igual a 6 sobre 2, que vai dar 3. Aqui vai ser o ponto 3 e 0. Então 0 e 6 é bem aqui, e o 3 e 0 é bem aqui. Quando eu ligar com a régua, vou passar pelos dois bonitinho, tá bom? Vamos ao próximo. Bem, depois que você aprendeu a representar uma equação numa reta, vamos aprender a resolver um sistema, tá bom? Nós temos várias maneiras de resolver um sistema. Método de adição, substituição, comparação e o método gráfico, que foi o último visto, tá bom? Eu vou resolver essa equação por um método e a próxima equação pelo outro, tá? Cada equação, dependendo das características que ela apresenta, tá? Ela vai ser melhor de ser feita por um método ou por outro. No caso, eu gosto de resolver pelo método da adição, tá? Mas dependendo da situação, eu uso outros métodos. Nessa aqui, eu vou começar pelo método da substituição. Pelo método da substituição, eu preciso procurar uma equação, tá? Que tenha de preferência uma incógnita sem nenhum coeficiente aqui na frente, ou seja, com coeficiente 1, tá? Aquele que apresenta coeficiente 1 é essa aqui de baixo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa letra que eu encontrei e vou isolá-la. Se eu isolar a letra x, vou nem subir, né? Se eu isolar a letra x, vai ficar igual a 6 menos 2y. Porque eu vou ter que pegar esse 2y e passar para cá. Ok? Então, x vale igual a 6 menos 2y. E esse valor de x vai ser substituído na primeira. A primeira tinha 3x menos y igual a 4. Só que eu acabei de dizer que x vale 6 menos 2y. Menos y vai continuar sendo igual a 4. 3 vezes 6, 18. 3 vezes menos 2 dá menos 6y. Menos y igual a 4. Tudo que tem y fica de um lado. Tudo que não tem y passa para o outro lado. Quem mudar de membro muda de sinal. Então fica menos 7y igual a menos 14. Ok? Como está negativo, nós temos a técnica do multiplicar por menos 1. Vai ficar 7y igual a 14. E 14 dividido por 7, isso aqui vai me dar 2. Descobri o valor de y, eu vou pegar e encontrar o valor de x, substituindo y aonde eu isolei, tá? Sempre onde eu isolei, que é o local mais fácil. Então aqui vai ficar x igual a 6 menos 4, que coincidentemente também vai dar 2. Então esse sistema tem como solução o par ordenado 2 e 2, ok? Fiz essa pelo método da substituição. Vou fazer essa aqui pelo método da adição. Cuidado, tá? Método, como é que eu posso dizer, que eu falei para vocês, método que um programa faria, né? Método que você vai resolver todo sem ter muito trabalho, mas sem pensar, né? Tem gente que gosta de pensar antes de resolver, tem gente que gosta de resolver antes de pensar. Então, primeira maneira mais mecânica, vamos dizer assim. Você vai pegar os coeficientes e repetir trocado aqui, né? Então, o 3 você vai colocar em cima, o 2 você vai colocar embaixo, coeficientes do x. E aí vou trocar o tal de um deles, né? E foi aquela história, a mamãe disse que eu escolhesse esse, como eu não sou teimoso, eu escolho o que ela mandou, tá? Então, tá aqui a minha equação. E o meu número multiplicado. Em cima eu vou multiplicar por 3, vai ficar 6x mais 3y igual a 6. Embaixo eu vou multiplicar por menos 2, então vai ficar menos 6x menos 2y igual a menos 2.
Quando eu efetuar a adição desses dois, vai cortar o 6. Aqui vai dar y, porque sinal é diferente, subtrai, igual a 4. E aí você vai procurar onde for mais fácil, na primeira ou na segunda. Cada um vai olhar uma, né? Isso aqui os números são melhorzinhos. E aí eu vou substituir o y por 4 para encontrar o valor de x nessa nova equação. Ok? Então isso aqui vai dar menos 2. E menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. O meu sistema teve como soluções o par ordenado menos 1 e 4. Tranquilo? Próxima. Aí eu falei que tinha maneira da pessoa que gosta de pensar, né? Pessoa que gosta de pensar, ela não começa resolvendo o sistema. Ela analisa o sistema, vê o que ela pode fazer para tornar a resolução dele a mais simples possível. No caso aqui, né, o mecânico é trocar esses dois aqui. A pessoa que olha com mais atenção fala assim, poxa vida, se aqui fosse menos y, dava para cortar com mais y. Então, basta você trocar o sinal desse y. Mas você não pode trocar o sinal só de um, né? Não posso trocar o sinal só desse. Eu tenho que trocar o sinal de todos, então basta multiplicar toda uma das duas equações por menos 1, tá? Então, se eu multiplicar aqui em cima por menos 1, vai ficar menos 2x menos y igual a menos 2. Se eu repetir aqui embaixo, vai ficar 3x mais y igual a 1. E se eu efetuar a adição desses dois, eu vou cortar o y, e x vai ser igual a menos 1, a mesma resposta que eu tenho aqui, tá? A mesma resposta. E, sabendo que x é menos 1, eu escolho uma das duas equações, ou a primeira ou a segunda, substituo o x por menos 1, tá? Isso aqui vai dar menos 2, né? Que quando passar para o segundo membro, vai ficar mais 2. E 2 mais 2 vai dar 4. Então, dá a mesma solução, ó, menos 1 e menos 4. Ok, pessoal? Vamos adiante. Vamos a alguns problemas agora, tá? Laís é a mãe de Lucas. Para realizar a festa de aniversário dele, ela alugou 20 mesas e 80 cadeiras. Como havia cadeiras brancas e cadeiras pretas, Laís queria colocar 2 brancas e 2 pretas em cada mesa. Mas isso não deu certo, porque havia 10 cadeiras brancas a mais do que as pretas. Quantas eram as cadeiras de cada cor? Então esse problema aqui quer saber quantas são as cadeiras brancas e quantas são as cadeiras pretas, ok? Eu sei que eu tenho um total de 20 mesas e 80 cadeiras, tá? Nessas 20 mesas, tiveram mesas que tiveram só cadeiras brancas e tiveram mesas que tiveram só cadeiras pretas, ok? Com um total de 88 cadeiras. Então, cadeiras brancas mais cadeiras pretas é igual a 80 cadeiras. Beleza? A próxima situação fala que Laís queria colocar 2 brancas e 2 pretas em cada mesa. Tá? São 80 cadeiras, 20 mesas. Eu dividi 80 por 40, dá 4 cadeiras, 2 de cada. Só que ela não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque havia 10 cadeiras brancas a mais do que a preta. Havia mais brancas do que pretas. Ou, melhor falando, a diferença entre as brancas e as pretas, lembrando que as brancas são as que têm mais, foram de 10 cadeiras. Então eu posso escrever assim. Ou, havia 10 cadeiras brancas a mais do que a preta. A branca seria igual às pretas mais 10. Depende como você queira resolver o sistema. Aqui já está armado para ser feito pelo método da adição. Cortou, cortou. 2x igual a 90. X igual a 90 dividido por 2, que vai me dar 45. Eu tenho 45 cadeiras brancas. E para descobrir as pretas, é só fazer 45, tirar de 80, né? Se eu tiro 45 de 80, eu vou ficar com 35 cadeiras. Ó, vamos ver se está certo. Total de cadeiras, 35 mais 45, 80 cadeiras. Ele não vai conseguir colocar 2 de cada, porque tem 10 cadeiras brancas a mais do que as cadeiras pretas. Ok, pessoal?
Mais um problema, diz o seguinte: numa banca de fruta, Dona Fátima comprou 2 melancias e 5 abacaxis, pagando R$ 60. Então, vamos lá, 2 melancias mais 5 abacaxi, com um total de R$ 60. Já a Dona Claudete, que comprou 3 melancias e 4 abacaxis, pagou R$ 69. Quanto custa cada fruta? Sistema lindo e maravilhoso, ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a minha técnica do sobe e desce. Sobe o 3, desce o 2 e troco o sinal de um deles, tá? Isso quer dizer que em cima eu vou multiplicar por 3, vai ficar 6m, mais 15a igual a 180. Embaixo eu vou multiplicar por menos 2, vai dar menos 6m menos 8a igual a menos 138. Vou efetuar a adição dos dois, cancela esse aqui com esse. 15 menos 8 dá 7a. 180 menos 132 vai dar 42 dividido por 7 vai dar igual a 6. Então, o abacaxi custa R$ 6, tá bom? E a melancia é só você substituir aqui. Como eu usei as letras M e A, ficou fácil. Ó. Esse A aqui é de abacaxi, tá? Substituindo naquela que você achar mais simples, eu achei a de cima, tá? Os números são mais inteirinhos, redondinhos. Então, vai ficar 2M, 2 melancias, mais 5 vezes o preço do abacaxi, dá 60. 5 vezes 6 dá 30. Passa para o segundo membro, menos 30. Subtraindo de 60 dá 30. Dividindo por 2 vai dar 15. Melancia, R$ 15. Tá bom? Mais um problema. Fala que em um estacionamento há 52 veículos entre automóveis e motos. São 134 rodas. Quantos são os automóveis? Então, vamos lá. Está aqui, carro versus moto, tá bom? Um carro, pessoal, você tem que lembrar que ele está dizendo que são 52 veículos entre carro e moto. Então, as motos mais os carros são 52 veículos. Só que ele também fala aqui sobre as rodas. Lembrem-se que o carro ele vai ter 4 rodas e a moto vai ter 2 rodas, tá? As motos da moto com as motos do carro, as rodas do carro, desculpe, é igual a 134. E está aqui o meu sistema. Sistema que eu posso fazer pelo método da substituição ou o método da adição, só sobe e desce. E troca o sinal de um deles, tá? Eu optei por trocar o do 2, apesar que eu sempre aconselho a trocar o do menor, não é isso? Mas vamos lá. Aqui vai ficar menos 2 vezes M, vai ficar menos 2 vezes C, vai ficar menos 2 vezes 52, 104. Aqui, como eu vou multiplicar por 1, só vai repetir. Mais 4C igual a 134. Passou a régua e somou, zerou. Vai ficar 2C igual a 30. C igual a 30 dividido por 2, 15 carros. E se eu tenho, que é o que ele quer, né? Automóveis. Então, já posso até parar por aqui. Se eu quiser saber quantas motos, se eu tenho 52 veículos e tiro os 15 carros, né? Eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 37. Ok? São 37 motos e 15 carros. Vamos ao próximo. Próximo, mais um problema. Que fala que em uma barraca do parque de diversões, um cachorro quente e um refrigerante custam juntos R$ 9. Então, olha lá. Cachorro quente mais refrigerante, R$ 9. Por 3 cachorros quentes e 4 refrigerantes, ela pagou R$ 29,70. Então, o custo de 8 cachorros quentes e uma dúzia de refrigerante, ele quer saber 8 cachorros quentes
e uma dúzia, também conhecido como 12, tá? 12 refrigerantes vai custar quanto? Muita conta, né? Bem, meu sistema, tá? Vai ter númerozinho aqui com vírgula, não tenho problema com isso. Como é que eu vou fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer, como sempre, né? Escolher aqui um coeficiente para trocar as letras. Vou escolher o do C, sobe o 3, desce 1 e troco o sinal de um deles, tá? Vou multiplicar em cima tudo por menos 3, vai ficar menos 3C, menos 3R igual a menos 27. E embaixo vai só repetir 3C mais 4R igual a 29,70. Somou, cortou o C, aqui vai dar aqui 1R, dá 2,70. Então, refrigerante, 2,70, ok? Para você descobrir o preço do cachorro-quente, substituindo mais fácil, cachorro-quente mais o refrigerante dá R$ 9,00. Isso quer dizer que o cachorro-quente é R$ 9,00 menos 2,70. Então, vai ser 6,30 o cachorro-quente. Como são 8 cachorro-quentes mais 12 refrigerantes, isso vai dar um total de R$ 82,80. Tranquilo, pessoal? Vamos ao próximo. Bem, nossa próxima situação é que você vai resolver o sistema e classificá-lo graficamente sua solução, tá? Antes de representá-lo graficamente, vamos determinar que tipo de sistema é esse. Lembrando que nós temos 3 tipos de sistema: o possível, o impossível e o possível, porém indeterminado, tá bom? O sistema possível é aquele que vai ter um valor para x e para y. O sistema impossível é aquele que não é possível encontrar um valor para x e para y. E o indeterminado é aquele que tem infinitas respostas, tanto para x quanto para y, né? Para o par ordenado x, y. Então, vou resolver, para você determinar que tipo de sistema é, a maneira mais prática é você resolvê-lo, tá? Então, esse sistema aqui eu vou descer o 2, subir o 1 e trocar o sinal de um deles. No caso, eu escolhi trocar o sinal do 1. Aqui vai ficar menos 2x menos y igual a menos 7. Embaixo, quando eu multiplicar por 2, vai ficar 2x mais 4y igual a 16. Somei, zerou aqui. Aqui vai dar 3y igual a 9, y igual a 3. Descoberto o valor de y, você escolhe aquela equação que você achar mais bonita, mais fácil, troca a letra que você encontrou e aí você vai descobrir a outra incógnita, que no caso aqui foi o número 2. Então, esse sistema é um sistema que tem solução 2 e 3, então ele é um sistema possível, eu consegui encontrar a resposta, ok? Vamos agora representar graficamente. Graficamente, o que é que você tem que fazer? Você vai ter que encontrar valores para x e valores para y para cada uma das equações. Vamos pegar a primeira, tá? Fazer de vermelho, vou escolher essa equação aqui e vou usar a técnica do 0, 0, ver se ajuda, tá? Se eu disser que x é 0, aqui eu vou ficar com 2 vezes 0 mais y igual a 7. Então, y igual a 7, par ordenado 0, 7. Se eu disser agora que o y equivale a 0, tá? Se eu disser que o y, ainda na primeira equação, se eu disser que o y equivale a 0, eu vou ficar com 2x igual a 7, né? E x igual a 7 sobre 2, que dá 3,5. Par ordenado 3,5 e 0. Ah, esse número 3,5 é tão ruim, o que é que eu posso fazer? Você pode escolher outro valor para x ou para y. Vamos supor que eu escolha para x o valor 1. Tá? Se eu escolher para x o valor 1, eu vou encontrar para y o valor 5. Então, o par ordenado também que eu posso encontrar aqui é o par ordenado 1 e 5. Lembrando que você só faz isso quando o x ou y não der um número que você goste muito e caiba dentro do seu plano cartesiano, tá bom? Então, vamos lá. 0 e 7. É isso aqui que vocês vão ter que fazer no trabalho. Onde é que fica o 0 e 7? O 0 e 7 fica bem aqui. Próximo ponto é o ponto
3,5 e 0. 3,5 fica no meio, entre o 3 e o 4, tá bom? E o ponto 1 e 5 fica bem aqui, ok? E agora você vai passar a reta. Pronto, tá aí a reta passando pelos 3 pontos, tá? Vai fazer a mesma coisa para a segunda equação, ok? Então aqui usando a técnica do 0, 0, se eu disser que x é 0 e substituir ali o x por 0, eu vou encontrar que o y, 8 dividido por 2 vai dar 4, é o coordenado 0 e 4, ok? Se eu agora disser que o y equivale a 0, vai ficar x mais 2 vezes 0 igual a 8. X igual a 8. O x é 8. Que bom que ainda tem o 8 aqui, tá? Caso eu não tivesse, né, não desse o número 8, o que eu ia fazer? Eu ia escolher um número aleatório para o x ou para o y, tá? Eu poderia escolher o número 2 por x. Se eu escolher o número 2 para o x, vai ficar 2y igual a 8 menos 2, que dá 6. E 6 por 2 vai dar 3. Eu teria o coordenado 2 e 3. Colocando aqui no meu desenho, o ponto 0 e 4 é bem aqui. O ponto 8 e 0 é bem aqui. E o ponto 2 e 3 é bem aqui. Tá? Quando eu passar a régua, ele vai passar por esses 3 pontinhos, tá bom? E o ponto de encontro, ou solução desse sistema, eu até já encontrei. É o coordenado 2 e 3. Se você colocar o 2 aqui no primeiro, você vai encontrar para y 3, tá bom? Vamos ao próximo. Novamente, vamos representar graficamente a solução. Bem, como sempre, vamos tentar resolver como um sistema, tá bom? Se eu vou resolvê-lo como um sistema, eu vou escolher uma das incógnitas. Eu posso escolher o do y, né? Não só o do x, que são os números menores. Vou descer o 1, subir o 2, trocar o sinal de um deles, tá? Então aqui vai ficar menos 4x, menos 2y igual a menos 14. E aqui embaixo vai ficar 4x mais 2y igual a 8. Passei a régua, cancelei. Olha, cancelei também. Então vai dar 0x e vai dar 0y. Só que o lado de cá não está dando 0, está dando menos 6. Como é que 0 mais 0 vai dar menos 6? Isso é impossível. E como é que isso é representado graficamente? Então vamos lá. A primeira equação, vamos lá. Graficamente vai ficar assim. Vou pegar a primeira equação e usar a técnica do 0, 0, né? Se eu disser que x é 0, o y vai dar 7, tá? Não preciso nem fazer tanta substituição, porque a primeira equação é muito parecida, ok? Se eu fizer y igual a 0, o x vai dar 3,5. Esse aqui nós já fizemos nessa primeira equação e até escolhemos um outro número para x, né? Se eu fizer o x igual a 1, o y vai dar 5. Colocando esses números lá na reta, está ali a reta, tá? Passando no ponto 0 e 7, no ponto 1 e 5 e no ponto 3,5 e 0, ok? Vamos fazer agora a segunda que mudou. Vamos escolher valores para x. Vamos supor que eu escolho o número 0. Se eu escolher 0 para x, vai ficar 4 vezes 0 é 0, mais 2 vezes y igual a 8. 4 vezes 0 é 0. E 8 dividido por 2 vai me dar 4. É o coordenado 0 e 4, que fica bem aqui. Trocando de 0, né? Colocando 0 no y, vai ficar 4x mais 2 vezes 0 igual a 8. Ou seja, 4x igual a 8, x igual a 2. É o coordenado 2 e 0, que é bem aqui. Okay? Só com esses dois pontos já dá, não deu nenhum quebrado. Se quiser fazer alguma outra conta, pode colocar outro número aqui, tá? Caso contrário, não há necessidade. Marquei os pontos, passei a reta. Essas duas retas são paralelas. Então, um sistema
impossível sempre vai gerar retas paralelas, tá? Vamos para o próximo exemplo. Bem, resolvendo outro exemplo, usando a mesma técnica do anterior, tá? Eu vou, aqui tem um 2, eu vou descer o 1, subir o 2 e trocar o sinal de um deles, tá bom? Se eu multiplicar em cima por menos 2, vai dar menos 4. Menos 2 igual a menos 8. Se eu multiplicar embaixo por 1, vou só repetir. E por incrível que pareça, vai dar 0, 0 e 0. Tudo deu 0. Ou seja, se você prestar um pouquinho mais de atenção, essa equação de baixo nada mais é do que a de cima multiplicada por 2. Então é a mesma equação. Então esse sistema vai ser indeterminado, tá? Ele é possível de resolver, só que ele é indeterminado. Como é que seria graficamente? O que é que eu vou fazer? A mesma coisa de sempre. Vamos atribuir valores a x, já fizemos desse primeiro, né? Então já sei que quando eu colocar o 0 no x, o y dá 4, e quando eu colocar o 0 no y, o x vai dar 2. O primeiro já foi feito, ok? E a reta, que vai passar no 0 e 4, bem aqui, e vai passar no 2 e 0, bem aqui. Passou a régua? Liguei. A outra equação, a mesma história. Quando eu escolher por x o 0, que também já foi feita, né? E aqui vai dar 4. Quando eu colocar no y o 0, o x vai dar 2. Olha, os mesmos pontos. Então a reta vai ficar em cima da outra. Tanto canto para duas retas estarem, uma está em cima da outra. São retas coincidentes, ok? Então, terminamos por aqui os sistemas, a resolução dos sistemas e a representação gráfica. Tudo bem? Vamos continuar. E para finalizarmos, nós temos aqui as equações do segundo grau do tipo ax² mais b. Tá? Então, maneira de resolver é muito simples. Você apenas tem que lembrar, né, que número ao quadrado dá 16? Eu tenho dois números ao quadrado que vão dar 16. É o número mais 4 e o número menos 4. Então, x vai ser igual a mais ou menos 4. Quando uma equação tiver algum número multiplicando x, você vai passar esse número dividindo. 20 dividido por 5 dá 4. E aí eu vou fazer o mesmo artifício. Mais ou menos raiz de 4, x igual a mais ou menos 2, ok? Terceiro artifício, ou terceiro item, os que têm x estão no primeiro membro, o que é que você vai fazer? Você vai passar o 81 para o segundo membro. E quem muda de membro, muda de sinal. Vai ficar x² igual a 81, consequentemente, que número ao quadrado dá 81? Eu tenho dois números que ao quadrado dão 81, é o mais 9 e o menos 9. E para finalizarmos, a letra D, x² mais 25 igual a 0. Se eu passar o 25 para o segundo membro, vai ficar menos 25, e não existe nenhum número pertencente aos reais que elevado ao quadrado dê negativo. Então, a solução desse sistema, dessa equação, seria vazio, tá? Não tem resposta. As outras têm duas respostas. E aí finalizamos aqui a nossa parte de equações do tipo ax² mais b, tá? Equação de segundo grau incompleta, bem simples de resolver. É só separar o que tem x do que não tem e depois tirar a raiz. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e boa prova.